nós nunca fomos aqui prioridade para os americanos, né? Em nenhum mandato de nenhum presidente. A América Latina não está nas primeiras páginas do livrinho de preocupações dos americanos, né? De presidentes americanos, democratas ou republicanos. Vai continuar sendo assim? Olha, eu acho que com a volta do presidente Lula, né, a gente tem um protagonismo brasileiro que foi muito característico dos mandatos, né, dos 8 anos de Lula, mais o período no qual a Dilma Rousseff ficou. O Brasil se colocou e protagonizou muito, na minha avaliação, né? A gente não tem essa mesma linha, né, de protagonismo, de presença, de referência que o Brasil sempre foi né, na última gestão do presidente Bolsonaro. Então, ao meu ver, né, o Lula vai buscar e já vem buscando grande protagonismo novamente. E quando eu falo de protagonismo, é poder realmente, né, ter algum tipo de serventia. Serventia acho que não é uma palavra boa. De protagonismo, bom, de ação em situações do qual o Brasil pode intermediar ou pode ter um papel, né, importante. Então, vamos colocar aqui a questão de quando, né, foi tentada uma mediação entre o presidente Zelensky e o presidente Vladimir Putin na resolução do conflito Ucrânia-Rússia. Né? Se o Brasil tivesse acertado, tivesse sido, né, bastante emplacado algum tipo de negociação no qual o Brasil foi proponente disso, isso é protagonismo, né? Isso é o que o governo quer. E o governo brasileiro sempre teve uma participação, um protagonismo muito forte nas Nações Unidas, por exemplo. Então eu acho que o Brasil, de certa maneira, vem buscando, né? Deve buscar, é um player, é um ator importante na América Latina, mas né, em termos de tamanho, em termos de capacidade, de relações comerciais e etc., é um parceiro a ser respeitado, mas não, né, o maior parceiro dos Estados Unidos, sem sombra de dúvidas. Agora, do ponto de vista ideológico, esse alinhamento que há entre Trump e Milei pode provocar sobressaltos aqui para o Brasil, de alguma maneira? Eles podem ficar, do ponto de vista político, fustigando o governo brasileiro de alguma maneira? Essa questão foi né, nos dias seguintes da eleição do presidente Donald Trump, o Bolsonaro, né, o próprio ex-presidente Bolsonaro, ele se coloca, né, numa posição no qual, eu não lembro se eu estiver errado aqui, salvo melhor juízo, mas ele se coloca numa própria posição no qual, né, os Estados Unidos irá ajudá-lo, né, ao retorno ao poder. Tem uma conversa que vai um pouco nessa linha. E não é bem assim que as coisas funcionam, né? O Donald Trump, eu acho que tem capacidade, a máquina americana, obviamente, ela é muito grande, né? O poder de influência, poder da própria, né, das negociações comerciais que existem, etc., mas não é tão simples, ao meu ver, assim. Então não é garantia de nada, basicamente, ao presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro. Já em relação ao presidente Milei, eu vejo um certo afago entre os dois, assim como existia na época do Trump e Bolsonaro, quando o Bolsonaro estava eleito. Né? Mas assim, em termos, né, factuais, práticos, não é uma coisa que simplesmente se desenrola, favorece e garante a manutenção ou a permanência de algum presidente. Né? Então, assim, não acredito que isso seja garantia de manutenção de uma reeleição do presidente Milei, de nenhuma maneira. Não acredito que isso seja um retorno, um possível, né, uma volta do presidente Trump, do presidente Bolsonaro, perdão, né, como aí o eleito, o candidato eleito em 2026, tá? Mas a gente tá falando de uma colaboração aí entre governos de extrema direita, né? Possivelmente com o Bolsonaro, né, nessa tentativa. Detalhe, Bolsonaro tá inelegível por 8 anos. Eu acho que essa é uma questão fundamental aqui que a gente vai então, e volta nessa questão. Eles acham que, por exemplo, tendo os republicanos o controle do Congresso, do Senado e da Câmara, eles podem manejar com mais audácia, digamos assim, aquela tentativa de botar pressão no Congresso brasileiro, de botar pressão política, claro, né?
enfim, na Suprema Corte Brasileira, fustigando as nossas instituições, tentando avançar nessas discussões sobre limitação da liberdade de expressão, eventuais abusos do judiciário cometidos aqui no Brasil, para em algum momento chegar a uma tentativa de influência, algo mais concreto prática, que possa justificar, digamos assim, a devolução dos direitos políticos do ex-presidente Bolsonaro, ou avançar com o processo de impeachment de um ministro do Supremo. Rafael, acho assim, dificílimo, né? Acho que aquela Tem velha... até uma excitação em torno disso, né? O bolsonarismo ficou aqui... Não, ficou fustigado, como você falou, ficou ouriçado, talvez aí é uma boa palavra, né? Mas assim, em termos de desdobramentos práticos disso, eu acho pouquíssimo provável, acho difícil, né? É uma situação, as instituições brasileiras são consolidadas, a gente passou por um momento muito difícil, né, na questão do próprio bolsonarismo mesmo, quando ele questiona a legitimidade das instituições brasileiras, da Câmara dos Deputados, do Supremo, né, de órgãos de controle, fiscais, entre outros. Então, eu acho que esse momento a gente passou. Eu acredito, né, que essa legitimidade, essa força das instituições, ela se mantém, né? Gosto de acreditar, espero acreditar nisso, né? E isso... A priori blindaria qualquer tipo de influência, principalmente influência externa, né? Então acho que é um marketing um tanto vazio, né? Assim como o ex-presidente Bolsonaro se coloca aí como um possível forte candidato às eleições de 2026. Espera lá, ele está inelegível por 8 anos. O que vai acontecer? O que na cabeça dele ou do bolsonarista médio vem, né, o que passa na cabeça deles, basicamente, para considerar o ex-presidente aí como um potencial candidato? Me estranho muito aí essas colocações. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.